Bom dia a todas e a todos. Estamos dando início à 8ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, que apura a aquisição do programa Palavra Cantada na Escola. Registrar e agradecer a presença do vereador relator Serginho Brum, vereador Manuel Afonso Luzila, vereador locadora, vereadora Chiara Ranieri Baceto, também a doutora Fernanda, representando a OAB, bem como o vereador do Ubiratã, Cássio Sanches, que se faz presente e que vem contribuir aqui com a nossa Comissão Especial de Inquérito. Tem algumas deliberações, mas, dado o tempo curto do vereador Ubiratã, eu já vou passar diretamente a palavra aos vereadores que queiram indagar o vereador, ou Vossas Excelências preferem que a vereadora Chiara Ranieri já pede a palavra e fará as suas perguntas ao vereador Ubiratã. Bom dia, presidente, vereadores, doutora Fernanda e todos aqui. Eu gostaria de, primeiro, justificar o porquê do convite. Foi convite, né, presidente? Convite ao vereador Ubiratã. Acredito que todos nós aqui na Câmara Municipal, na condição de vereadores, temos o dever de fiscalizar o Executivo, os atos do Executivo. E, como tal, essa Comissão Especial de Inquérito foi constituída para essa finalidade. Mas os demais vereadores da Câmara Municipal de Bauru podem contribuir de diversas formas, né? E uma delas, eu entendo, que é participando de oitivas, caso os vereadores da Comissão Especial de Inquérito entendam que algum vereador tem algo a contribuir. E, nesse sentido, vereador Ubiratã, nós entendemos que Vossa Excelência tem muito a contribuir. Muito. E não esperava, de forma alguma, que essa comissão precisasse fazer uma convocação a Vossa Excelência. Sempre entendi que um convite seria o suficiente, porque Vossa Excelência sempre se colocou à disposição da cidade para contribuir. Dito isso, presidente, só para não deixar nenhum mal-estar entre nós, né? E mesmo porque eu entendo que o vereador Ubiratã tem atividades além da vereança, né, como servidor público, como pastor, né, que jamais se furtaria de vir a uma comissão, contribuir e dizer apenas a verdade e ajudar-nos a esclarecer os fatos. Tá? Vossa Excelência sabe que há uma polêmica muito grande a respeito de uma de suas falas na Comissão de Fiscalização, em uma das reuniões sobre a aquisição do programa Palavra Cantada. Eu me manifestei e Vossa Excelência também se manifestou. Eu tive a oportunidade de trazer um documento por escrito a essa SEI sobre aquilo que me manifestei na reunião, e acho importantíssimo que Vossa Excelência também tenha a oportunidade de se manifestar a essa SEI, para registros, inclusive, porque eu tenho dito aqui que, além do resultado dos trabalhos, que é um relatório, os trabalhos dessa Comissão Especial de Inquérito estão sendo observados, diariamente sendo observados. Então, eu acho que o relatório é o menos importante de tudo isso, mas o que nós estamos fazendo aqui é o mais importante, porque, assim como Vossa Excelência disse, é caso de polícia, né? Então, talvez a gente não chegue a uma conclusão definitiva, mas a gente chegue a uma conclusão que colabore com outras instâncias no esclarecimento dos fatos, mesmo porque o programa, o kit Palavra Cantada na Escola, ele tem repercussões de fiscalização, de investigação, de ações judiciais pelo Brasil todo. Não é algo de Bauru. Agora, nós não podemos nos envergonhar de nos propormos a fazer um trabalho e, de repente, nós entregarmos nada, nenhuma contribuição, a não ser aquelas que a Comissão de Fiscalização já tinha avançado e já tinha entregue, né? Então, eu acho que nós somos aqui em 5 vereadores nessa comissão e temos respostas a dar a toda a sociedade. Não é só os
munícipes não é só aqueles que nos elegeram, não é só aqueles que têm vínculos com a educação, mas eu acho que há uma sociedade toda que tem expectativas que algumas práticas não aconteçam na área pública. Então, eu sei que é importante a gente ressaltar tudo isso, e, presidente, eu deixei no ponto da TV um videozinho curtinho, só da parte, vereador, que nós ouvimos na Comissão de Fiscalização e Controle, para que a gente não corra o risco, presidente, de repente, nós falarmos algo, e o vereador fala assim, não, mas não foi isso que eu disse. Então, assim, para a gente ter assim, a clareza do que foi dito, para que a gente dê oportunidade do vereador Ubiratã falar. Pode ser? Malacrida, por favor. Então, eu, como servidor, eu lamento, e eu faço coro aqui com a vereadora Chiara, a vereadora Estela, o vereador Marcelo, a apuração disso foge da mão do Legislativo, mas vai cair na mão de quem realmente pode tomar alguma atitude, porque é impensável, não é possível que a gente, como servidor, continue levando essa conta. Se alguém levou 10%, vereadora, eu tenho prefeitos, que são amigos, como a senhora também tem, que dizem que era 10%, mas que em Bauru foi 30%. Então, eu não sei se foi dividido em 3, mas eu acho que tem gente que vai ficar sabendo. Então, muitas vezes a gente não lida com isso mais abertamente e busca informações primeiro, para depois falar, porque a coisa é mais feia do que parece. Presidente, por favor, no contrato tem o valor exato da compra do programa Palavra Cantada. O senhor pode dar uma olhada aí, por favor? É 5.290, não é? 5.295.000 reais, certo? Hã? E o quê? 5.295.048 reais. 295.048. Presidente, 30% são R$1.588.514,40. Então, quando a gente fala assim, é importante nós sabermos quem levou, é porque nós estamos falando, nas palavras do vereador Ubiratã, que alguém disse a ele, que é um prefeito, inclusive, que em Bauru foi 30%. E 30% corresponde a R$1.588.000 reais. Ou, se nós formos arredondar, né? R$5.588.500 reais. É bastante dinheiro. E aí, vereador Ubiratã, por que é importante a gente dar a oportunidade de ouvi-lo? Porque Vossa Excelência falou o nome do prefeito para outros vereadores dessa casa. E nós ainda não convocamos os outros vereadores dessa casa, mas podemos fazê-lo. Então, antes que Vossa Excelência se manifeste, na condição de testemunha, o senhor não pode mentir. Então, se o senhor disse o nome do prefeito que disse sobre os 30% a outros vereadores, o senhor também tem que dizer a nós, vereadores, porque o senhor também será julgado, caso nós possamos ouvir aqui outros vereadores e essa informação chegue por eles. Então, o que foi dito, né?
E tenho certeza que, se foi dito, é porque é verdade. Então, o que nós queremos é que essa verdade também chegue nos registros dessa comissão especial de inquérito. É a oportunidade que o senhor tem de falar o que já disse, não só na Comissão de Fiscalização e Controle, mas avançar um pouquinho, dizendo o nome do seu amigo prefeito, que disse que em Bauru foram 30%. Isso não é prova, mas é a oportunidade que nós temos, inclusive, de ouvirmos de prefeitos ou de prefeito como é que essa empresa opera. Porque se chegou lá, é porque alguma informação aconteceu ali. E aí é importante, né, que a gente encontre esse caminho. É isso, presidente, que desejei quando insisti na oitiva do vereador Ubiratã. Então, eu gostaria, vereador, de deixá-lo à vontade para falar a respeito, né? E, se possível, de forma objetiva, o nome do prefeito. O prefeito de que cidade, né? Em que condições foi dito isso, para que a gente possa chamá-lo. Ou para que a gente possa, de alguma forma, ter acesso, né, a essa fala de 30%, 1.500.000, de novo aqui, ó. Nós estamos falando de 1 milhão, quanto que eu falei? 588 mil. É muito dinheiro. Isso é propina. Não é comissão, é propina. Entendeu? É isso, vereador. Por favor, nos ajude. Posso falar? Claro. Bom dia a todos. Jamais recusaria um convite, né, mesmo porque não tenho absolutamente nada a acrescentar daquilo que a gente já falou. Já tive algumas vezes a oportunidade de comparecer à delegacia. Não uma vez, mas algumas vezes. E não tenho medo do que falo, tenho certeza do que falo. Uma das vezes foi na qualidade de servidor aqui. Houve um furto de toner e que os vigias pagaram o pato. Fomos chamados, houve um inquérito policial, de repente apareceu o toner. Misteriosamente ele apareceu. Quem foi? Quem fez? Até agora, ninguém falou e ninguém contou. Já fui também na delegacia para responder quem é que tinha rachadinha aqui na Câmara Municipal, como se eu soubesse os meandros de cada gabinete. Também já fui responder na delegacia por atividade parlamentar e essa atividade parlamentar ter sido mal interpretada. Tudo isso já fiz e vou com a maior tranquilidade possível. Não retiro nada do que falei dali, absolutamente nada. Entretanto, a gente precisa considerar o contexto que aquela fala foi dita e o contexto que foi feita a declaração. Gostaria que a senhora convidasse o vereador, que sabe o nome do prefeito, que eu falei, e que ele possa provar que eu falei o nome deste prefeito, porque eu não tenho procuração, eu não tenho autorização de reproduzir falas ditas no contexto informal, e numa reunião de vários prefeitos, em que, até por minha surpresa, a senhora disse que sabia que 10% é comum. Eu não sabia. Eu não sabia que 10% em contratos era comum. Não disse contrato, disse nesse. Tá, seria comum. Eu não sei, confesso para a senhora que eu não sei. E aquilo que procuramos saber foi num tom de conversa informal.
não sei se a maioria conhece, mas existe uma história chamada Travesseiro de Penas. E eu tenho muito cuidado, se eu não tenho provas, se eu não tenho documentação cabal, ou que possa vaticinar aquilo que eu estou dizendo, eu não costumo dizer nomes, não costumo dizer locais, porque eu não posso provar. E aquilo que eu não posso provar, eu não posso irresponsavelmente dizer que fulano ou beltrano recebeu, ou que sei que recebeu. Então, no Travesseiro de Penas, só para ilustrar, um garoto falou mal do seu mestre, e isso destruiu a vida do seu mestre. Passado anos, esse mestre moribundo está próximo da morte, esse rapaz se arrepende. Vai até o mestre e diz para o mestre: eu queria dizer para o senhor que eu lamento muito o que eu falei, porque eu falei sem saber, e falei daquilo que não sabia, e daquilo que não podia provar. O mestre aceitou as desculpas do jovem e disse para ele: está ok, mas eu quero um teste com você. Faça para mim um travesseiro de penas e me traga, e nós vamos até a rua. E na rua nós vamos liberar as penas. E ele fez isso. Posteriormente, o mestre disse: pegue todas as penas. E o moço disse para ele: infelizmente, o senhor vai me desculpar, mas não, isso não é possível. Eu falei: então, aquilo que você fez é como o travesseiro de penas. Você pode até catar a maioria, mas todas você não vai conseguir. Então, antes de eu jogar sombra na vida, na conduta de qualquer pessoa, vereadora Chiara, eu falo isso com muito respeito, se eu não puder provar, eu não falarei. Falei num contexto de comissão, e tenho absoluta certeza, aquilo que disse é certeza minha. Se existem documentos, provas, extratos, encontros, mensagens, não vai ser a fala do vereador usando a sua imunidade parlamentar que vai trazer alguma luz sobre esse assunto numa conversa informal e que, muitas vezes, aquela tribuna é usada por causa da imunidade parlamentar, e eu defendo o direito do vereador poder falar, mas nós vamos, com certeza, criar esse novo modelo, que já ouvi falar aqui de muitas coisas e que nunca se comprovaram. Já ouvi muita gente falar que fulano fez isso, beltrano fez aquilo, foi viajar para tal lugar, pegou dinheiro de lá, e isso não se prova. Apenas contribui para que a investigação seja aprofundada. Eu não tenho procuração nenhuma e não tenho autorização para reproduzir falas informais. Se a gente pudesse gravar cada gabinete dos nossos aqui, acho que a senhora poderia fazer uma lista de muitas pessoas para chamar, para convidar. Mas não é esse o foco. No momento, não. Se eu tivesse nomes, se eu tivesse extratos, se eu tivesse mensagens, se eu tivesse filmagens, fotografias, provas contundentes, eu digo, como alguns vereadores já disseram aqui, a comissão especial de inquérito também realiza, talvez, um trabalho mais aprofundado do que as comissões permanentes. E por isso que eu acho que as comissões permanentes são suficientes para resolver muita coisa. Eu já teria levado, como já fiz anteriormente, em outras licitações, que havia documentação, entreguei à Polícia Civil e ao Ministério Público. Porque eu tenho uma certeza, 10%, 30%, eu não recebi e não receberei, em lugar nenhum, em situação nenhuma. E não posso provar,
porque se eu pudesse provar, não seria aqui que eu deixaria. Eu deixaria no Ministério Público e na Polícia Civil, como já fiz em ocasiões anteriores. Então, eu agradeço o convite de todos os senhores, jamais sou par de vocês, quero contribuir, sei da dimensão do problema, 1,5 milhão é muito dinheiro, 500 milhões, 500 mil é muito dinheiro, 10 centavos é muito dinheiro, se for do dinheiro público. Então, seja 1 milhão, seja R$1, dinheiro público deve ser fiscalizado. Eu tento fazer o meu melhor, eu tento me doar, tento fazer o que é possível. Muitas vezes a gente tem reveses. E esses reveses é tipo, bateu, levanta e segue novamente. Então, estou disposto a continuar fazendo o meu trabalho, não tenho nenhum tipo de ranço ou despeito, qualquer outro tipo de sentimento primitivo com relação a me esclarecer. Sou uma pessoa pública, e, como pessoa pública, a gente não pode se milindrar em ter que prestar esclarecimentos. Aliás, minha vida pública não começou na vereança, ela começou há muito tempo atrás, e eu procuro fazer tudo o que eu posso para esclarecer. O que eu não posso, eu entrego para quem realmente pode, e vai, desde que se concretize e se tenha provas suficientes para dizer fulano de tal fez isso. Senão, é um travesseiro de penas. Eu não tenho mais nada para acrescentar e agradeço a sua compreensão e dos demais membros. Presidente, só para a gente registrar. Vereador Ubiratã, as penas já foram lançadas ao ar. Eu gostaria só que o senhor dissesse o nome do amigo prefeito, não precisa apresentar provas nenhuma, o nome do amigo prefeito que disse que aqui em Bauru foi 30%. Não precisa apresentar provas. Em que contexto foi dito e o que foi dito. Se o senhor não vai dizer, ok. Então, não vou dizer. Não, vou reproduzir para a senhora. Vou deixar bem mais claro. Eu falei prefeitos, e que um amigo prefeito, numa conversa informal, num contexto informal, me disse que cidades como Bauru, o padrão seria 30%. Essa fala não está lá. Mas cidades... Bauru foi 30%. Sim, eu falei aqui em Bauru, porque cidades do porte de Bauru, o nível seria esse. Pode ser que eu tenha me utilizado de um outro... Não, eu falo olhando nos seus olhos, a senhora não se preocupe com isso. Cidades no porte de Bauru seriam 30%. Se Bauru enquadra, sim. Esse é o detalhe. Vereador, o senhor não vai dizer o nome do seu amigo prefeito que disse isso? Como eu já disse para a senhora, foram vários prefeitos, era uma conversa informal, eu não tenho autorização e não tenho procuração para reproduzir falas que foram feitas no contexto informal. É só isso. Vereador Ubiratã, o senhor disse essa fala na Comissão de Fiscalização e Controle. Não foi no estacionamento da Câmara Municipal. Está gravado. Foi, exatamente. E nós estamos numa comissão especial de inquérito. E o senhor está na condição de uma testemunha para dizer quem foi. Eu já lhe disse, olha, eu não retiro nada do que eu disse lá, mas eu não tenho absolutamente a irresponsabilidade de reproduzir falas de contexto informal e sem autorização, porque eram vários prefeitos. Eu peço desculpas para a senhora. Vereador, eu sinto mas muito. Não vou... Mas o senhor disse a outros vereadores. Vereadora, e aí nós vamos chamar outros vereadores. Por favor, vereadora, por favor, chame-os. Eles precisarão provar que eu disse o nome. Só isso.
Aí se eles eles precisarão puderem. provar que o senhor disse o que disse. Não, eles precisam provar que eu disse o nome do, do prefeito, se foi uma conversa informal como essa. Eles precisam dizer, só isso. Presidente, eu peço o convite ao vereador Coronel Meira. Sim, senhora, vereadora. Vice-presidente defere todas as solicitações, vereadora Chiara. Vereador Biratã, a gente agradece. É isso? O senhor tem compromisso agora? Temos mais... O senhor quer contribuir com mais alguma informação, vereador Biratã? A minha contribuição é essa. Eu reitero o que eu estou dizendo. Eu não tenho autorização, não tenho prova, não tenho procuração para reproduzir fala de terceiros. E o contexto dito ali é contexto informal e de conversa cotidiana. Nós vamos ter, então, que começar a convocar todo mundo que tem conversa cotidiana nos corredores. Obrigado, me desculpe. Prazer revê-la, doutora Fernanda. E os demais, obrigado. Ok. Algum vereador quer acrescentar alguma informação? Estão todos satisfeitos? Vereador, obrigado pela presença de Vossa Excelência, viu? Bom, dando sequência aos nossos trabalhos da 8ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, que trata sobre a aquisição da palavra cantada na escola. Cabe a essa presidência informar que o segundo relatório parcial, que vem inserido na data de hoje, já foi entregue. Ok, Giovana? Ok, segundo, né? Já foi entregue pelo relator desta comissão. Temos uma solicitação, antes da gente entrar para falar com a Mazé, que já está aqui, mais um minutinho, Mazé. Há uma solicitação da vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Eu vou pedir ao vereador Manelo Zila para fazer a leitura da solicitação da vereadora Chiara. Depois eu faço a leitura do despacho do consultor jurídico. Bauru, 31 de agosto de 2023. Ofício da SEI 011/23. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito, com a finalidade de apurar a aquisição do programa Palavra Cantada na Escola. Considerando a evidente divergência e contradição entre as informações prestadas pelo servidor municipal, senhor Fábio Colasso Soares, e assessor de gabinete, senhor Daniel Fernandes de Freitas, com esclarecimentos prestados pela ex-secretária municipal de Educação, junto à Comissão de Fiscalização e Controle desta Casa Legislativa. Considerando a recusa da ex-secretária municipal de Educação em comparecer a esta Comissão Especial de Inquérito para esclarecer todas as dúvidas de seus membros sobre os fatos aqui investigados. Considerando ainda a disponibilização feita pela própria secretária de vídeo sobre conversas em aplicativo de mensagem de grupo de WhatsApp denominado Processos Urgentes, Secretaria Municipal de Educação, em que aponta como prova suas alegações quanto ao declarado junto à Comissão de Fiscalização e Controle. Considerando, por fim, a não aprovação, por maioria de votos, dessa comissão, a pedido de condução coercitiva da ex-secretária para os devidos esclarecimentos e acariação em relação ao servidor Fábio Colasso Schwartz e assessor Daniel Fernandes de Freitas, requer-se sejam encaminhados consulta e requerimento ao presidente desta Casa Legislativa, objetivando o deferimento do mesmo para pagamento de emolumentos cartoriais atinentes à confecção de uma ata notarial, documento que, uma vez lavrado perante o tabelião, estará eivado de fé pública, descrevendo-se pormenorizadamente as conversas escritas e áudios gravados junto ao grupo de WhatsApp relatado pela douta ex-secretária. Uma vez deferido o aporte financeiro para a confecção de tal documento público, requer seja oficiada a ilustre secretária para que a mesma possa disponibilizar seu aparelho celular para escrevente de sua escolha junto a um dos cartórios de notas dessa comarca de Bauru,
a fim de se promover a redação e lavrar a referida ata notarial, no qual deverá constar todos os dados de texto descritos lá existente com relação ao objeto presente da SEI, identificando-se o dia e o horário de cada conversa, assim como o nome e o número de telefone dos que interagiram no referido grupo. Solicito que este ofício seja lido, conste em ata dos trabalhos da comissão e também seja anexado ao processo. Sem outro especial motivo, subscrevemos-nos com apreço e distinta consideração. Atenciosamente, assinado por vereadora Chiara Ranieri Baceto, vereadora integrante da comissão da SEI da Palavra Cantada. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Manuel Afonso Luzila. Vou ler o despacho agora do consultor jurídico. Senhor presidente, faça o teor naquilo que é pertinente a esta consultoria. A orientação é pelo encaminhamento de pedido à ex-secretária de Educação para que espontaneamente forneça o seu celular a um cartório de notas para providência de transcrição por ata notarial das escritas e áudios constantes no grupo de WhatsApp, de interesse desta SEI. Bauru, 4/9/23, assina aqui o consultor jurídico, que também se faz presente nessa reunião, Arildo de Lima Júnior. Nós vamos colocar em votação a comissão especial de inquérito, porque nós temos aqui 3 passos a seguir. Primeiro, a gente coloca em votação, tendo a votação da maioria, a gente vai solicitar autorização ao presidente da casa, porque existem recursos a serem aplicados aqui pela Câmara Municipal ao cartório, ok? Então, nós vamos pedir, na sequência, autorização ao presidente. E encaminharemos ofício a Maria do Carmo Kobayashi, na sequência da autorização do presidente desta casa, para que ela forneça essas informações que chegou para nós em formato de gravação de tela de celular, chegou a esta comissão especial de inquérito através da Comissão de Fiscalização e Controle. Esse tipo de gravação de WhatsApp, seja áudio, seja vídeo ou seja mensagem, para que ela tenha fé pública, necessariamente precisa ter essa ata notarial que é feita no cartório, que passa a ter fé pública, todo o contexto apresentado nesse grupo de WhatsApp, ok? Então, estou colocando em votação se nós damos encaminhamento conforme foi proposto aqui. Vereadora Chiara, por favor. Vereador Mané, o senhor gostaria de fazer um... Senhor presidente, eu só assim, já posso até dar meu voto, mas eu não sei nem se é necessário, se seria necessário colocar em votação, porque a orientação do consultor jurídico é exatamente no mesmo sentido do requerimento da vereadora Chiara Ranieri, de que deve ser solicitado que ela espontaneamente leve a um cartório de sua preferência para que faça a transcrição e o registro da ata. Eu acho que a pendência que se tem, nesse sentido, que se teria, é só se o presidente da casa autoriza ou não, em virtude dos recursos financeiros. Então, mas, enfim, de qualquer maneira, se é colocado em votação, o meu posicionamento é esse. Tudo bem, ok, faz o encaminhamento ao presidente. Mané, eu acho que, assim, para que a gente siga uma linha, toda vez que há qualquer tipo de apresentação, de solicitação, que é diferente daquilo que a gente costuma fazer, porque tudo isso é muito novo que está acontecendo nessa comissão especial de inquérito. Não custa nada, né? Eu acho que fica bacana e todo mundo participa. E a gente segue a mesma linha que nós fizemos na semana passada, na questão da votação da coercitiva, da questão da quebra de sigilo telemático. E aí a gente também divide com vocês, e acho que é importante a gente saber o que a comissão pensa sobre isso. Então, tudo bem, presidente. Eu gostaria de manter a votação. Da minha parte, ok, e voto sim para que possa fazer o encaminhamento do ofício. Ok. Vereadora Chiara Ranieri. Sim. Vereador Locadora. Sim, presidente. Ok. Vereador Serginho Brum, por favor, no microfone, para ficar registrado o seu voto.
Sim, senhor presidente. Ok. A presidência nem precisaria votar, porque já está definido, ainda assim, voto sim também nessa solicitação. Será encaminhado, então, ao presidente da Câmara, para que ele delibere sobre as questões financeiras dessas atas notariais. Na sequência, encaminharemos o ofício a Maria do Carmo Kobayashi, solicitando que ela escolha um cartório da sua preferência, um cartório que ela já está acostumada, e ela leve o celular e aquela gravação que chegou aqui na Câmara Municipal seja transformada numa ata notarial. Ok? Agora sim, nós vamos falar com a Mazé. Libera seu microfone. Isso, Mazé, bom dia. Pedimos desculpas aí pela demora. Nós tínhamos uma oportunidade de ouvir o vereador Ubiratã, e ele tinha um compromisso na sequência, por isso que nós solicitamos essa paciência para que você possa participar e dar a sua contribuição aqui na Comissão Especial de Inquérito. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Marquinhos. Não, sem problema, estamos à disposição. Maravilha, maravilha. Aos vereadores, gostaria de iniciar com perguntas ou gostaria que deixássemos a Mazé à disposição para falar sobre o programa Palavra Cantada? Vereadora Chiara. Presidente, dada a experiência da professora Mazé e também a participação dela anteriormente na Comissão de Fiscalização e Controle, eu entendo que seria importante deixá-la à vontade para falar sobre a aquisição do programa Palavra Cansada, porque eu tenho certeza que ela tem acompanhado os trabalhos dessa Comissão Especial de Inquérito, assim como fez com a Comissão de Fiscalização e Controle, no sentido de que pudesse acrescentar ou emitir aí uma posição do Conselho Municipal de Educação a respeito, não só da forma de aquisição, mas também sobre o material Palavra Cantada na Escola. Ok. Mazé, que é José Mazé Bettini dos Santos, ela é presidente do Conselho Municipal de Educação, ela está participando de forma remota. Eu vou deixar, Mazé, para que você faça suas explanações na questão desse kit, se o Conselho teve algum tipo de participação ou não, se vocês foram ouvidos, e qual que é a percepção do Conselho, de uma maneira geral, com esse material que foi adquirido agora, no ano passado, pela Secretaria Municipal da Educação. Com a palavra, você, Mazé. Obrigada, Marquinhos. Até justifico, essa semana eu estou trabalhando aqui em São Paulo, então, por isso que eu optei pela forma remota. Então, é assim, quando o Conselho, nós tivemos a notícia, né, do gasto exorbitante, né, com esse material, lá em setembro do ano passado, de 22, nós fizemos um ofício solicitando a secretária. Eu peço licença para depois eu encaminho o ofício e a resposta para a comissão, se for de interesse da comissão. Assim, a gente viu no Diário Oficial, né, que tinha sido adquirido, e aí a gente solicitou para informar como que havia sido feito o processo de escolha do material, e se tinha havido a participação dos docentes e especialistas. Nós perguntamos, pedimos, né, que apresentasse um parecer técnico que discorresse sobre a importância do material para os estudantes da rede e como que se daria o diálogo do material com o currículo de Bauru. Já visto que o currículo de Bauru é baseado na pedagogia histórico-crítica, né? E eu falei até incongruente essa história, né? É um currículo marxista com um gasto de quase 5 milhões e 300, né? E perguntamos ainda que apresentasse o plano de formação docente detalhado para uso do material em questão, contendo a quantidade de professores que passariam pela formação, quem seria responsável pela formação, quantas horas de formação cada profissional receberia e como seria a participação dos professores, em que horário da sua jornada de trabalho. E também informasse a quantidade de material adquirido para os alunos e o valor unitário de cada um deles.
Isso nós fizemos a pergunta em setembro, né, encaminhamos, e aí em outubro nós obtivemos a resposta. E assim, na época, porque a resposta da Kobayashi, da secretária, foi a seguinte: ofício, prezada, em resposta ao ofício CMB-SEB 29 de 2022, encaminho solicitado. Sem mais, reiteramos os votos de elevada estima e consideração. E anexo a este veio um documento intitulado A Senhora Secretária, e quem assina ao final é o Fábio. Na época, isso não tinha chamado a atenção minha e nem dos conselheiros. Com a fala da secretária na comissão, onde ela disse que não participou do processo e todas as questões, aí eu fui revisitar o documento, falei, deixa eu ver, né, se o que a secretária está dizendo agora, como é que, né, porque já tinha quase um ano, né, e aí que isso me chamou atenção, isso me saltou aos olhos, inclusive foi o que eu comentei na outra comissão, que faz sentido agora a secretária ter feito só essas 2 linhas para responder o ofício e encaminha um documento que é assinado pelo Fábio, que ele, a senhora secretária, ele encaminha para ela, e o que comumente a gente acaba acontecendo? Quando é o secretário, né, os assessores fazem, mas quem assina é o secretário, ele reafirma alguns pontos do relatório na resposta, e não aconteceu isso. Kobayashi simplesmente se deu o trabalho de encaminhar o documento que o Fábio havia feito. Na resposta, também, e ele fala na época que estava encaminhando as atas, mas não encaminhou, né? Nós não tivemos acesso às atas de escolha do material para ver quantas pessoas tinham participado. Na resposta que veio ao conselho, ele respondeu somente que, para a educação infantil, que eles convidaram os diretores, mas para uma decisão tão importante como essa, haveria de ser uma convocação e não um convite, né? E o convite, ele informa que não falou a quantidade, mas falou que nem todos puderam comparecer e o material foi validado por uma comissão. E que, após a avaliação da comissão, foi passado para os demais diretores e a decisão e não houve manifestação contrária. Assim, quando você passa uma decisão, não tem que ter, né? Acho que os diretores falam, bom, se já é uma decisão, não tem o que falar contra, né? E aí diz que a única coisa que os diretores disseram é que deveria ser impressa em A3 e não em A4. E aí ele não menciona uma reunião com o pessoal do Fundamental, né? Aí depois ele fala que, na questão do processo de escolha, que os coordenadores pedagógicos tiveram conhecimento do material que foi enviado e para analisar junto com os professores, e após foi realizada uma reunião e o mesmo foi aprovado pelos presentes. Desculpa. Ele fala que encaminhou as atas, mas não encaminhou, então nós não tivemos acesso às atas. Aí nós pedimos, né, que apresentasse um parecer técnico que expusesse para o conselho qual seria o diálogo desse material com o currículo de Bauru, né, que é baseado na histórico-crítico, na pedagogia histórico-crítica, que tem no Brasil Saviani como o autor, né, dessa pedagogia, um dos autores, né. E aí ele coloca simplesmente que o motivo seria para favorecer a ampliação dos repertórios para a apropriação da linguagem oral e escrita e da área de música. As escolas necessitam de materiais pedagógicos coerentes com a demanda e com a faixa etária. Mas não faz
a explicação de como o material dialogaria com o currículo, né? E aí depois ela já coloca quantos kits foram comprados e tal. E aí, dentro do... Como seria a formação, né? Ele fala assim que a editora ia oferecer um programa de treinamento para os professores e coordenadores pedagógicos, que inclui ações presenciais e à distância. O plano de formação detalhado, ele não... Assim, mandou um que já é próprio da palavra cantada, e disse que ia ser em 2 etapas. Uma palestra e 3 encontros de 2 horas, né? Só que é um problema, porque, assim, a formação seria feita nas ATPCs, e nem todos os professores, né, têm acesso a ATPCs, por conta de... E falou que os substitutos seriam por meio de convite. Então, assim, convite você vai se quer, e, obviamente, não seriam remunerados por isso. Então, os professores substitutos, que a gente sabe que é uma grande maioria hoje em algumas escolas, você não teve a participação deles na formação. Eu conversei com os professores, assim, a primeira formação foi sofrível, porque foi tipo uma palestra show, né? E não tinha... assim, na verdade, já estava rolando já essas questões das dúvidas sobre a aquisição, e aí o que me disseram é que a primeira formação, né, o primeiro treinamento, e é importante a gente prestar atenção nessa palavra, ela foi muito ruim, né? Depois de tantas críticas, fizeram mais alguns, acho que os 3 encontros de 2 horas. Entretanto, os professores não se justifica pelo valor. Por que eu falei para tomar atenção à palavra treinamento? Porque em todo momento, o Palavra Cantada, ele trata a formação de professores como treinamento. E isso, a gente que é da área da pedagogia, a gente sabe que as pedagogias tradicionais é que tratam de treinamento, ou seja, eu vou lá e treino a pessoa para ela fazer exatamente aquilo que eu quero que ela faça. E me chamou a atenção, quando eu fui ler o programa da Palavra Cantada, né, que eles mesmos entregaram junto com o ofício, que é um documento que é descritivo do projeto, eles são preconceituosos com os docentes, porque eles falam assim: nesse cenário, muitos professores não possuem referências o suficiente para a aplicação de outras metodologias e repetem aquilo que conheceram em sua própria vida escolar. Isso não é verdade, né? Primeiro que não é verdade, é um pensamento tradicionalista, olhando para os professores, e aí você entende por que eles chamam de treinamento, porque é uma pedagogia calcada no tradicionalismo, que diverge totalmente com a pedagogia histórico-crítica. Então, se os mentores do programa pensam que fazer ação formativa com o professor é treinar, olha só, pressupostos assumidos para o treinamento de educadores. Eu não treino educadores, eu tenho ações formativas. Por quê? Porque é dialógico o processo. Eu preciso dialogar com o docente, não é? E aí eles falam em homologia de processo. Discorda totalmente do que eles propõem. Numa homologia de processo, eu faço com os professores, a ação formativa por homologia de processo eu faço com os professores, né? Eu trabalho com os professores como eu pretendo que ele trabalhe com os estudantes. E aí eu tenho que trabalhar na perspectiva do histórico crítico, né? Por quê? Porque é a interação entre o conteúdo e a realidade, a pedagogia histórico-crítica. Então, se eu não fizer isso, se eu pegar o material e fazer um treinamento, né? Eu vou lá, treino o cara para ele usar o computador. Eu vou lá e treino. É isso que é treinamento. Eu vou dizer para ele como fazer. Então, me parece que, tanto do ponto de vista da aquisição, da forma como foi
decidida essa aquisição, até a forma de formação, né, ela é precária e não atende à atualidade, né? E principalmente um currículo avançado, como é o currículo de Bauru, né? E outra coisa, eu acompanhei a Estela na visita lá ao almoxarifado da Secretaria de Educação, e tem muitas caixas lá do material, muitas caixas, né? Aliás, é assim, pelo que a gente viu, a secretaria ela tem costume de comprar as coisas e comprar um resíduo muito grande para ficar à disposição, guardado no almoxarifado. Então, não vai haver almoxarifado que dê conta de compras como essas, que você compra uma quantidade e compra um excedente para ficar lá guardado, mofando no almoxarifado, né? Então, as minhas considerações em relação... outra coisa, né? Que à época a gente já havia feito a crítica. Nós tivemos tanta dificuldade com os estudantes no período da pandemia, porque não possuíam e não possuem, na sua grande maioria, equipamentos, tecnologia, né, computadores, enfim, e o material possui um CD e um DVD, né, para que os estudantes possam ter acesso ao conteúdo da música. Então, é um chover no molhado de novo. Eu gasto uma grana que não vai ter utilidade, né? Eles levam CDs para casa, mas eles não têm equipamento para fazer o uso né, do material que foi dado. E outra coisa, né, gente? A própria secretaria comprou os notebooks para os professores que não tem nem drive de... Hoje você não encontra mais notebook com drive de DVD e CD, né? Então, você paga um dinheiro absurdo para comprar coisas que hoje não tem tanta necessidade. Aliás, né, se nós tivéssemos a tecnologia, a internet nas escolas, né, tivéssemos todo o aparato que poderíamos ter gasto esse dinheiro para deixar as escolas em condições, a gente não precisa gastar dinheiro com um produto tão caro como esse. Por quê? Porque eu acredito que nós temos ótimos professores na rede municipal. E eles têm tido condição e têm condições de preparar o seu material, de escolher o material, que tem tanto materiais hoje na internet, né? Para que a gente possa diversificar as aulas, que a gente não precisaria ter gasto um valor tão alto com um produto que é consumível, né? Se tivesse comprado equipamentos para as escolas se modernizarem e ter acesso a outro tipo, né? A Palavra Cantada já teve a sua época. Eu acho que agora ele tem, assim, sabe? Eu acho que já temos coisas diferentes já. Inclusive, a gente tem coisas mais baratas que, pelo que eu vi acompanhando aqui a comissão, a própria Kobayashi propôs, né? E quando a gente olha, né, esse tipo de gasto, e me chamou a atenção também quando eu fui pesquisar, fiz uma pesquisa na internet para ver quantas prefeituras têm adquirido esse material, e me assustei, viu, Chiara? Eu me assustei porque é muita prefeitura, e vi que tem um caso em Goiânia, né, que um vereador também está questionando, ou questionou, entre outras, né, esse valor gasto com isso. É isso, gente. Eu não sei se vocês têm alguma questão, né? O conselho ficou bem preocupado, né? E vem se preocupando com isso. Nós, inclusive, protocolizamos um ofício já com o secretário, estamos aguardando a resposta. E nós queremos saber o que ele gastou até hoje e o que está previsto para gastar, né? Porque a gente sabe que nesse período agora é que a coisa... que eles ficam malucos, né, para gastar o dinheiro para atender os 25%. Obrigado, Mazé. Eu vou abrir a palavra aos vereadores, para caso queira que façam perguntas à presidente do Conselho Municipal de Educação. Vereadora Chiara. Presidente, eu só gostaria de agradecer à professora Mazé. Eu acho que ela, mais uma vez, colabora com essa casa. E eu gostaria de solicitar que a oitiva da professora Mazé, como presidente do Conselho Municipal de Educação, estivesse transcrita na íntegra, na ata dessa reunião,
E gostaria ainda, de Mazé, de pedir que você falasse sobre a sua trajetória na educação, que eu acho importante nós fazermos essa qualificação também. Eu sou, minha formação inicial é história, professora de história, né? Depois eu concluí pedagogia, porque tinha interesse e intenção de ir para a administração escolar. Eu lecionei, né? Fui professora de sala de aula. Eu sou formada também no magistério, né? Não, para a antiga habilitação para o magistério, mas eu não, com exceção da APAE, que eu fui professora de oficinas na APAE de Iacanga, eu lecionei, né, na rede estadual durante toda a minha trajetória de 30 anos de educação pública. Quando eu tinha, em 96, eu assumi a coordenação pedagógica de escola, então eu vim trabalhando de 96 até 2002 como coordenadora. Aí eu fui aprovada num concurso de diretor de escola e eu assumi a direção de escola, sempre escola grande. Fui diretora do Vera Braga, em Lençóis Paulista, uma escola que tinha do 5º ao ensino médio, mas a gente tinha classe de aceleração, tinha telesala, então tinha bastante experiência, né, com vários tipos de modalidade de ensino. Tinha a EJA. Depois eu me removi para a Escola José Aparecido Guedes, na Bela Vista, né? Fui diretora, eu já havia sido coordenadora da escola, mas eu também fui diretora titular do José Aparecido Guedes, na Bela Vista, e depois eu prestei o concurso também para supervisão. E aí, na supervisão de ensino, a gente tem um leque maior, né? Quando você, antes da Secretaria Municipal de Educação solicitar para ser sistema, nós supervisionávamos também o município de Bauru. Então, eu tinha algumas escolas, né? Supervisionei o NER, o Nacilda, o DIRCE. Então, eu supervisionei algumas escolas, né, da rede municipal, e por isso que conheci, né, os meandros do município de Bauru. A gente tinha, na época, antes, quando a dona Ana era secretária, a gente fazia muitas conversas, né, sobre a questão de Bauru se tornar um sistema. E aí a professora Ana falou assim, então a gente vai começar a se capacitar para ser um sistema, né? Depois ele veio meio abruptamente e se tornou um sistema. Mas essa é a minha trajetória, sempre na educação pública, né? Sempre fazendo o trabalho de professor, coordenador, diretor e supervisor, porque como supervisora eu acho que a experiência se tornou maior, porque você começa a ter a visão da rede de um sistema, né? Você começa a olhar para o público, para o privado, né? Que são as escolas particulares, e entender, né, como que a educação pública também faz diferença na vida do cidadão. E por isso que os gastos com os recursos públicos, eles têm que ter bastante juízo na hora de fazer, né? Eu, quando era diretora de escola, eu administrava recurso público, né? Reformei 2 escolas, administrei a reforma de 2 escolas. Então, assim, a experiência me ajuda a olhar para os recursos e entender que tem locais e tem áreas das escolas que precisam ter mais atenção pelo administrador, né? E, infelizmente, eu não tenho observado isso nessa gestão, eu vou dizer nessa, porque é que eu estou acompanhando assim mais próximo, como sendo do conselho. Mas me parece que as escolas, como estão sucateadas, várias administrações não têm utilizado adequadamente o recurso, né, para que isso possa reverberar na prática dos professores. Mazé, eu agradeço. Registrar aqui, presidente, que eu considero a Mazé uma grande autoridade na educação, não só do município de Bauru, mas da região.
E só fazer um questionamento, mas no Conselho Municipal de Educação, você já participou como membro e agora é presidente. Desde quando você tem essa experiência no Conselho? É assim, nessa gestão que começou em novembro de 2021, e vai acabar agora em novembro de 23, eu estou como presidente. E na gestão anterior, que terminou em 21 e começou em 19, eu era membro da comissão, mas a gente não tinha esse tipo de discussão, né? E quando eu me candidatei a presidente do conselho, essa foi uma das propostas que eu trouxe, né, para a gestão desse conselho. Ele estar mais próximo da administração, no sentido de olhar mesmo, porque ele tem uma característica que é fiscalizatório, né? Então, a gente precisa cumprir esse papel, né? Eu confesso que não foi fácil, porque a gente tinha muita dificuldade de diálogo com Não é que tínhamos dificuldade, né? Os secretários, não sei se eles olham para o conselho e entendem ele como alguém que está sempre... não é contra, mas assim, alguém que está fiscalizando, e está mesmo, né? Então, essa administração, esse período, né, da gestão minha à frente do conselho, foi essa proposta que nós tivemos. Não consegui, eu confesso que não consegui colocar tudo que eu tinha planejado, né, em prática, por conta de que, às vezes, a administração ela demora nas respostas, demora para tomar a iniciativa de colocar em prática ou de responder aquilo que o Conselho precisa, né? Porque nós precisamos de dados, nós não temos. E quem precisa nos ofertar esse dado é a Secretaria, e às vezes demora muito, viu? Nós estamos aguardando uns dados sobre os prédios que já tem mais de 60 dias, acho que, aguardando a resposta. Mas eu agradeço, viu? Eu imagino que, quando a gente olha para essa cifra de R$ 5.295.000, a gente pensa em construção de escola, em modernização de escola, investimento em tecnologia e muitas outras situações que não a compra de um material para 2 anos, sem a capacitação. Então, eu compreendo e agradeço demais a sua fala nessa comissão especial de inquérito, viu? Viu, Chiara, se me permite, assim, os conselheiros, eles ficaram indignados, viu, na reunião, indignados com esse valor, né? Às vezes, eu também, particularmente, eu fico indignada, porque eu olho, às vezes, alguns municípios, você vai ali em Acanga, dá uma olhada como é que está a educação. Os recursos são bem menores, os prédios bacana. Eu digo Iacanga porque é a cidade que a minha família, né, eu venho de lá. Mas você pode olhar alguns municípios que os secretários, eles têm uma visão da escola, do que precisa lá na escola, e você vê que caminha, que é investido. Eu não entendo, Bauru, por que não há investimento e um planejamento, gente. Eu não concebo a ideia de que Bauru não tem um planejamento para mais de 6 meses. Ele não tem, acho que nem para 6 meses. Porque se a gente olha todas essas... Ou há algum problema e precisa de uma reforma administrativa, porque as coisas emperram e não saem, não acontecem. Outra coisa que os professores reclamam muito para a gente no conselho é que eles recebem material que eles não pediram, que não vão usar. Que, por exemplo, eles receberam um material lá, eu não me lembro qual é. Mas, assim, eles falaram, mas 3 ou 4 já é suficiente, nós recebemos caixas, né? Eles recebem tinta, parece que vão pintar a cidade inteira, tinta guache, aquelas coisas. Então, eu não entendo como é que faz essas compras que não são aquilo que as escolas precisam. Então, viu, Chiara, eu acho que assim, a gente precisava... voltando agora a Bauru, eu vou estar em férias, mas depois eu queria conversar um pouco com você, porque acho que a Comissão de Educação pode ajudar muito ao Conselho nessa empreitada aí de
fazer a fiscalização mesmo, mais próximo aos diretores, né, e aos professores. Só registrar aqui, presidente, até para que a Mazé, como presidente do Conselho Municipal de Educação, também preste atenção, o Diário Oficial de ontem traz um grande investimento da Secretaria Municipal de Educação em aquisição. E, como a Mazé falou aí, que se compra não o que as escolas estão solicitando, mas o que, de repente, se entende como importante, e as escolas estão recusando receber esses materiais nesse momento, seria importante não só que a Comissão de Educação e Assistência Social aqui da Câmara, mas o Conselho Municipal de Educação, como a professora Mazé bem colocou aí, que seria importante nós conversarmos e acho que nos reunirmos, viu, Mazé, aqui na Câmara Municipal, para fazer uma avaliação dessas compras que estão sendo feitas. Ontem eu fiquei bastante assustada, mais uma vez. Tá bom? Eu agradeço demais a sua participação. Obrigada, Chiara. Obrigada, Marquinhos. Maravilha, mas a gente que agradece a disponibilidade do seu tempo. Muitíssimo obrigado. Se precisarmos de mais informações, com certeza estaremos contactando novamente, viu? Agradeço mesmo. Muito obrigado Estamos à disposição. e bom dia. Obrigado, bom dia para você. Bom dia, imagina. Obrigada a vocês. Eu só quero deixar registrado a todos aqui que a professora Yara Cristina da Costa, semana passada, havia protocolado um documento aqui, mas estava sem assinatura, e ela gostaria de fazer a leitura desse documento, vereadora Chiara. Para isso, Vossa Excelência a convocou. Ela deveria estar aqui, não está. E nós não temos justificativas. Tá? Marquinhos, Oi? você me permite? Claro. A Yara, ela fez uma cirurgia sábado. Entendi. Tudo bem. Então, é importante que ela possa encaminhar para nós aqui algum documento, viu? Mas porque convocação, você precisa de, no mínimo, uma justificativa para não estar presente, tá? Não sei se você tem contato Entendi. com ela, enfim. Vou falar para ela encaminhar, porque Por eu sei que favor. ela fez uma cirurgia Tá. sábado. Tá, não precisa ser corrido, não precisa correr, não. Chegando, pode ser segunda-feira, que agora temos feriado pela frente, não há problema nenhum. Mas não é um convite, é uma convocação. Convocação, se você não pode vir, você tem que mandar a justificativa, tá bom, bem? Tá bem, vou avisar ela. Gratidão. Nós temos agora as servidoras, mas antes disso nós vamos parar 5 minutinhos para esticar a perna. E na sequência eu peço já que faça adentrar ao plenário as servidoras Ana Cecília dos Santos Álvares Fogaça, Keila Souto da Silva Costa e Fabiana Batista, membros à época da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Educação. Por favor, sentem aqui, e está suspensa por 5 minutos esta reunião, essa 8ª reunião, às 10h32. Estamos retornando à 8ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, que trata sobre a aquisição da palavra cantada na escola, pela Secretaria Municipal de Educação, na cidade de Bauru, no ano de 2022, dando sequência às oitivas, convocadas as servidoras Ana Cecília dos Santos Álvares Fogaça, Keila Souto da Silva Costa e Fabiana Batista, que foram membros, né, à época da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Educação. E na semana passada nós fizemos muitas perguntas aqui, direcionadas tanto para as professoras do ensino infantil, quanto para as procuradoras, perguntas que nós entendemos que deveria, na verdade, ser encaminhadas à comissão de licitação, né? E por isso que vocês foram convocadas para poder falar um pouco sobre essa questão do programa Palavra Cantada, como que vocês tiveram, em que momento que chega para vocês, como que tramitou essa aquisição, e que foi muito colocado, vereadora Chiara,
e eu não sei se é o momento adequado, mas nós estamos diante da comissão, a questão do custo-benefício, né? Que foi muito perguntado por Vossa Excelência, a questão de, vocês tomaram conhecimento de quanto custava cada kit? Vocês tiveram essa informação? E as professoras, o que elas falaram? Olha, nós não entramos no mérito de valores, nós entramos apenas no mérito da questão pedagógica. A mesma pergunta foi feita para as procuradoras. E as procuradoras, a mesma resposta. Olha, nós não entramos no mérito dos valores, nós entramos no mérito da questão da legalidade ou não e o formato que ia ser realizado, se seria através de licitação ou por dispensa, né? Inexigibilidade. Mas ninguém, em nenhum momento, tem a informação, ninguém falou e ninguém respondeu até agora, quem que deveria olhar esse material e falar, olha, pelo custo-benefício, isso aqui é um material bacana, bom, olha, está legal juridicamente, está aprovado pedagogicamente, e nós estamos aqui avaliando, entendemos ser um bom custo-benefício para o município de Bauru. Essa foi uma das perguntas que mais me chamaram a atenção na última reunião, e, obviamente, que aí vai ficar aberto para os vereadores, para que façam perguntas também. Eu pergunto aos vereadores se eles gostariam que elas começassem falando sobre o processo, ou se vocês gostariam de já dirigir palavras ou perguntas às nossas convocadas, servidoras. Senhor presidente, eu acho que elas podem falar, eu acho que os pontos, assim, precípios e bem direcionados àquela questão que compete a elas, no sentido daquilo que o senhor mesmo falou, né, o modelo de compra, por inexigibilidade, a forma que se foi comprado e a questão do valor, né, o que elas podem contribuir para isso. Pelo menos da minha parte, são esses dois pontos que eu acredito que elas podem contribuir naquilo que eu tenho que fazer uma síntese de entendimento. Só isso, então fica à vontade. Vereadora, prefere esperar? Então, tá bom. Então, agora sim, com a palavra, muito bom dia, sejam bem-vindas à nossa Comissão Especial de Inquérito. Obrigado pela presença para as contribuições, né, para que a gente tenha aí um bom relatório ao fim dos nossos trabalhos. Fiquem à vontade. Bom dia, meu nome é Ana Cecília, eu sou compradora da Prefeitura desde 2018 e, desde 2021, faço parte da Comissão de Licitação e estou como chefe de seção da Divisão de Compras. Bom, então, assim como foi dito na sessão passada, o jurídico ele tem uma visão estritamente legal. A divisão de compras e a comissão de licitação também, a gente executa um trabalho estritamente legal em cima daquilo que a gente recebeu. Então, o processo chega para a gente e a gente vai analisar se atende aos requisitos que são estabelecidos na lei. Então, a gente fica estritamente vinculado ao que está determinado, aos critérios de habilitação determinados em lei, certo? E a questão do valor, como foi dito aqui, e está correto, se trata de uma inexigibilidade. Por quê? Porque a empresa apresentou um atestado de exclusividade emitido pelo Sindicato Nacional, atestando que eles possuem exclusividade na distribuição e comercialização do produto. E isso inviabiliza a pesquisa de preço da forma como é feita em outros processos que não são de inexigibilidade. Então, a pesquisa é feita com base em notas fiscais que o fornecedor emite com outros contratantes, com outros órgãos públicos, outras prefeituras, tá? E na análise foi verificado que o valor o valor proposto para a prefeitura de Bauru era o mesmo
das negociações feitas pela própria empresa em outros municípios. Não pagamos mais, inclusive pagamos menos do que outras prefeituras. Então, e uma outra questão que foi levantada também é que como a gente fica vinculado, né, ao que está determinado na lei, uma coisa que a gente faz em todo o processo e que foi feito nesse processo e que consta nos autos, a gente consulta pelo CNPJ da empresa, no site do Tribunal de Contas, se essa empresa está com alguma restrição, se ela está com algum impedimento para participar de contratações. E, como consta nos autos, na data da pesquisa, a empresa não possuía nenhuma restrição vinculada a esse CNPJ. E, por isso, e analisado também todas as certidões de irregularidade fiscal trabalhista apresentadas pela empresa, a comissão considerou ela apta a seguir para a próxima fase, que seria a análise do jurídico. Tanto que, se fosse mesmo um critério, né, da gente fazer uma pesquisa no Google, de ter consultado sites extras oficiais ou de notícias, o jurídico poderia ter se manifestado, se isso realmente fosse, né, um critério de habilitação, eles poderiam ter solicitado, na oportunidade que eles tiveram de se manifestar a respeito do que estava faltando no processo, do que deveria ter sido complementado, mas, nas duas oportunidades que eles tiveram para se manifestar, não houve qualquer manifestação nesse sentido de que a gente deveria complementar com esse tipo de pesquisa no processo. Mas gostariam de dar alguma contribuição nessa linha? Presidente, posso aproveitar uma fala dela aqui? Tá ok. Você chegou a consultar o CNPJ dessa empresa recentemente no Tribunal de Contas? Não seria necessário consultar, mas, diante da última sessão, eu consultei e ele continua sem nenhuma restrição no site do tribunal no dia da minha consulta. Você pode mandar uma cópia desse documento para a gente fazer juntar o Posso processo? consultar? Sim. Eu não salvei no dia, mas eu posso estar consultando hoje e estar enviando para vocês, sim. Senhor presidente, depois acho que pode até formalizar, é o pedido que eu faço para fazer esse requerimento e juntar aos autos. Deferido, vereador. Presidente, eu não sei Sim. se é do conhecimento, né, da comissão de licitação, mas houve oportunidades em que esse material foi adquirido sem se considerar a dispensa de licitação. Vocês chegaram a tomar conhecimento desse processo? Inexigibilidade, né? Não. Foi dispensa, foi inexigibilidade. Não. A nossa contratação foi por inexigibilidade. Mas vocês sabem que teve um município que fez a contratação com licitação? A gente tomou conhecimento disso com o parecer do jurídico, porque ele faz menção, né, a essa contratação que eles fizeram por registro de preço. Eu não sei sob quais circunstâncias, porque o atestado de exclusividade afasta essa possibilidade, né, de competição, né? E eu sei que, inclusive, isso gerou um problema, porque eles pagaram mais caro, porque houve intermediadores, né? E vocês têm conhecimento se outras empresas, além da Movimenta, comercializam esse material ou usam a fonte, que é do Tati, para a produção de outros materiais similares? Olha, foi apresentado atestado de exclusividade emitido pelo sindicato, né? Eu acredito que eles devem fazer alguma averiguação nesse sentido para poder emitir um certificado que vai ser utilizado em território nacional. Para vocês, esse atestado do sindicato ele é suficiente? Não é nem para a gente, tá, que ele é suficiente, pela Lei Federal de Licitações, artigo 25, inciso 1, ele atesta a exclusividade e isenta a licitação, partindo para a inexigibilidade. Quem mais atesta a exclusividade? Qual outro órgão atesta a exclusividade? Sindicatos, no geral. O rol não é taxativo, tá? Existem outras hipóteses de inexigibilidade. Eu estou falando, nesse caso, do palavra cantada. Uhum. Tá?
Que outros materiais foram comprados no tempo em que vocês estão ali na comissão de licitação, pedagógicos, né? Com a inexigibilidade de licitação? Material pedagógico, estou tentando me lembrar. Já houve outras contratações de inexigibilidade pelo setor pedagógico, mas por notório saber, né, e aclamado pela mídia. Agora, com atestado de exclusividade, que seria o caso de material pedagógico, eu não estou lembrada do período de 2021 até então. Então, talvez tenha sido a primeira experiência de vocês na aquisição desse material com a inexigibilidade. Digo, material pedagógico com inexigibilidade. Sim, mas o objeto ele não altera o procedimento de inexigibilidade. O procedimento é o mesmo, independentemente do material a ser adquirido. Se outras editoras também publicam um material similar, não igual, similar, usando o Tati, Palavra Cantada, que é um programa musical, né? Sistematizado na forma de um material pedagógico para as escolas. Como isso seria apresentado num processo de compra a vocês? Se outra empresa chegar lá agora, vencendo os 2 anos de contrato, outra, que não a Movimenta, e apresentasse o mesmo atestado de exclusividade, um material muito similar, como seria isso encarado no setor de licitação? Eu entendo que, se ela está apresentando, não tem como 2 empresas possuírem um atestado de exclusividade do mesmo objeto. Tá? Porque, assim, o material ele traz uma série de coisas. Capacitação dos professores, CD, QR Code e livro. Se uma outra empresa traz uma outra tecnologia, por exemplo, uma realidade virtual em óculos 3D, por exemplo, um material impresso, né? E, por exemplo, não tem a parte de capacitação dos docentes. Esse material não seria considerado um outro material também com exclusividade? Porque são várias, assim, não é. O material ele trabalha com várias, como é que eu vou dizer? Formatos. Vários formatos. Né? A metodologia ela é uma metodologia que ela se complementa pelos vários formatos. Certo. Né? Então, se uma empresa apresentasse num outro formato, ela teria também esse documento do sindicato dizendo que ele é uma empresa exclusiva? Mesmo como sendo o recurso principal, tudo aquilo que foi produzido pelo Palavra Cantada. Tá? E aí a gente está falando do Estati, que é aquilo que está de domínio público na internet. Né? Porque todo o material que é usado, ele é de domínio público, ele só está impresso e está gravado num CD e num recurso de QR Code. Tá? Mas o material principal, ele é um material de domínio público. Então, eu pergunto, qualquer editora pode produzir um material como esse, desde que tenha a autorização do Palavra Cantada, do principal recurso. Se outra empresa apresentar esse documento de inexigibilidade, ela pode também contratar com a prefeitura? Estou dizendo assim, não agora, porque foi comprado para 2023 e 2024. Então, vamos supor que agora, em 2024, chegue uma outra empresa e apresente nessas mesmas condições para contratar 2025 e 2026. Como é que a comissão lidaria com essa situação? Tá. Eu acho importante eu falar que eu desconheço quais são os critérios que o sindicato se baseia para a emissão desses atestados de exclusividade. Mas o que ocorre é que a comissão e a divisão ela é estritamente legal. Se for apresentado um atestado de exclusividade emitido pelo sindicato, a gente vai considerar ela apta a seguir por meio de inexigibilidade, porque é o documento que nos foi apresentado. Como é mesmo o nome do sindicato que apresentou?
É Sindicato Nacional dos Editores, se eu não me engano. Eu não sei de cabeça, mas ele atesta a exclusividade na edição, publicação, distribuição. Edição, publicação e distribuição deste material, no formato que ele está. Ok, era isso que eu queria saber. Obrigada. Vereador Locador. Vereador Manuel Afonso Luzila. Vereador Serginho. Está satisfeita, vereadora Chiara? A senhora quer mais alguma informação? Tá? Então é isso. Foi bem rápido. Então é isso, gente. Nós agradecemos a presença de vocês, para que vocês venham aqui. Se nós tivermos a necessidade de complementar informações, nós estaremos convocando novamente. Tá? Mas Obrigada, agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Tá. A princípio, por hora, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos um bom dia. Obrigado. Sendo assim, senhores vereadores, nós estamos com um tempo curto esta semana, por conta do feriado, para disparar convites e convocações. Vocês fiquem à vontade, tá? Estão dispensadas. Eu já deliberei ali o convite, vereadora Chiara, para o vereador Meira. Presidente, além disso, a professora Yara me mandou uma mensagem aqui. Deixa eu justificar. Ela falou comigo que o diretor dela, o Wagner, falou que, ainda que ela estivesse bem, que ela fez uma cirurgia no sábado, que para ela não vir hoje, e também que mandaria a justificativa. A justificativa não chegou, mas ela já está cobrando o Wagner para que mande essa justificativa. Então, é importante deixar registrado. Ela me ligou aqui também, vereadora. Ela solicitou a possibilidade de fazer a leitura do documento de forma virtual na próxima reunião. Eu não vejo problema. Não vejo nenhuma dificuldade. Acho que a gente pode, então, para a semana que vem, tendo em vista a questão do tempo que nós temos para disparar os convites e convocações, a gente ouve o vereador Meira e autoriza já de pronto a participação da Yara de forma remota, se ficar bom para os senhores. Essa seria para a próxima quarta-feira. E depois de... Só, ela e o Meira. O vereador Meira também. Não, ela e o vereador Meira. E aí, Gi, quem que falta da nossa listinha que nós passamos para você? Secretário atual de Educação, está pendente, nós temos que ver em que momento será chamado. Representantes da editora. Presidente, eu acho que seria importante nós também ouvirmos os detentores do Palavra Cantada. Eu não sei se por representante ou eles mesmos, eu acho que seria importante nós ouvirmos. Eu acho que ainda há dúvidas sobre da minha parte, pelo menos, sobre essa questão da inexigibilidade de licitação. Cada vez que eu me atento a algumas situações sobre o material em si, eu fico ainda com algumas dúvidas. Então, acho que o correto é ouvir primeiro o pessoal, que são os detentores dos direitos autorais. Depois, na sequência, os proprietários da empresa que fez a impressão do material e tudo mais, né, a distribuição. Faremos assim, então. Fica o vereador Meira e a professora Yara, já que ela está sempre aqui, né, então a gente até acaba confundindo. Ela só não é por um voto. Ela é a vereadora. Então. Ela 2 votos. Só não foi vereadora porque o vereador Ubiratã ainda não fez uma licença de alguns dias para ela estar aqui, porque ela é suplente, né? Verdade. A Yara é suplente. Tudo bem. E aí, são esses dois para quarta-feira que vem, gente. Na próxima, gente, para já deixar, vamos tentar trazer o pessoal aqui
que detém os direitos autorais do Palavra Cantada. Inclusive, uma oportunidade para eles que estão com bastante dificuldade de comercialização do material deles, por conta do que está acontecendo aqui na cidade de Bauru, que está sendo muito comentado, né, a questão da Palavra Cantada na escola. Então, a gente fica para a próxima quarta. E aí, depois a gente... E depois a gente chama, então, as pessoas que comercializaram o material aqui. Quarta que vem, vereador Meira e professor Iara. Vereador Mané. Senhor presidente, não, eu só gostaria de comunicar, né, eu tenho um compromisso na próxima quarta-feira, fora de Bauru. Tá ok. Né, e se o senhor me conceder a autorização, eu participo de maneira virtual, senão não estarei presente. Está deferido, vereador. Comunico desde já. Ok. Ok, mais alguma complementação? Está tudo... Mais alguma complementação? Não, presidente, eu agradeço a compreensão de todos os colegas aqui. Acho que nós avançamos em situações que jamais foram tratadas dentro da casa. Então, eu agradeço a compreensão de todos. Eu sei que não é nada fácil, mas é o nosso dever. Ok. Não havendo mais nada a tratar, esta presidência dá por encerrada a 8ª reunião da Comissão Especial de Inquérito da Aquisição da Palavra Cantada, às 11h09. Tenham todos um final de semana prolongado, abençoado. Muito obrigado a todos.